Oi, vamos começar a nossa live de hoje. Alexandra aqui para poder falar para vocês sobre os 3 elementos essenciais para você entrar no milionário mercado digital. Bom, mas antes da gente começar a fazer a nossa abordagem direta do tema, vamos falar um pouquinho do que foi o evento Afiliados Brasil. Olha, eu devo confessar para você que eu ainda não tinha ido no Afiliados. Eu fui em vários outros eventos relacionados diretamente a marketing digital ou mesmo a produção de conteúdo. Sim, alguns que são já marcados no circuito, como Segredos da Audiência, o Fire, o próprio Fórmula de Lançamento, né? Então, assim, só para citar alguns deles. Mas o que acontece? O público-alvo do Afiliados Brasil são os afiliados. São essas pessoas que estão aí preparando para vender os produtos. E como eles estão se preparando para vender os produtos, o que eles fazem? Né? Existe uma rede que vai sendo montada e eles precisam trabalhar a questão da divulgação de conteúdos preliminares para poder atrair esse público para dentro de um funil e aí sim realizar a venda. Olha que legal! Muito do que é trabalhado pelos próprios afiliados precisa ser trabalhado também pela equipe do produtor. Então, o evento, mesmo com foco no mercado afiliado, ele acaba sendo de excelente valia para quem é produtor, para quem está empreendendo, para quem está lançando outros produtores. Então, tem muita coisa que dá para aproveitar. E, como eu havia comentado na chamada de ontem, lá a gente viu estratégias de produção de conteúdo, estratégias de gravação de vídeo para cursos online, traqueamento, Facebook Ads, neuromarketing, hacks para poder produzir conteúdo principalmente para blog e para algumas outras mídias. Então teve muito conteúdo consistente em diferentes salas. Foi um evento muito grande. Por que eu falo que é muito grande? Porque normalmente os eventos associados que a gente vai tem apenas uma sala ou uma plenária apresentando uma palestra de cada vez. E lá não, nós tínhamos 3 palestras simultâneas. E eu vou te contar, algumas ficavam tão lotadas que não dava para todo mundo que queria estar participando dentro das salas. Mas os palestrantes foram muito, mas muito generosos. E a maioria disponibilizou, inclusive, né, as lâminas, os slides, para que a gente pudesse estar olhando depois e aproveitando um pouco mais do gostinho da palestra. Então, olha só, a gente observando um monte de gente que estava lá, expositores nacionais e internacionais, podemos perceber que o mercado digital ele está expandindo ainda mais. Não bastasse o grande número de produtores que todo mês entra no mercado, seja com um produto novo ou com um produto diferenciado para um determinado nicho, você tem também uma rede de afiliados que cresce a cada momento. Como eu estou falando, se não bastassem os nossos afiliados brasileiros, você ainda tem redes internacionais que também estão chegando no nosso mercado e trabalhando com esses afiliados. Seja para produto físico, seja para prestação de serviço, para infoproduto, com certeza você vai encontrar uma série de pessoas que estão dispostas a trabalhar na venda do seu produto. E aí é que está o grande lance. Não é só uma questão de você ter um ou mais afiliados. O grande negócio aqui é você pensar que você precisa também dar todas as informações que o seu afiliado precisa para que ele possa trabalhar em prol do seu produto ou do seu serviço. Ele é um aliado e todos ganham. Né? Você ganha em escalabilidade, ele ganha no investimento que ele faz, porque ele também está investindo em tráfego, investindo em campanhas, e você não teria braços suficientes para poder cobrir todas essas áreas. Por isso que os afiliados estão aí trabalhando, certo? Então, fica de olho, porque tem muita coisa nova chegando aí no mercado. Inclusive, prestando muita atenção no que está podendo ser divulgado, como fazer as divulgações,
como trabalhar com estratégias de posicionamento de conteúdo. Porque o conteúdo é que é ouro na hora da construção do relacionamento. Se você entrega conteúdo de qualidade, se você entrega conteúdo de valor para o seu cliente ideal, para aquele público que realmente está bem ajustado com tudo aquilo que você está fornecendo para ele, show! Você consegue cativar ainda mais a sua audiência. E essa linguagem, ela precisa ser alinhada. Mesmo que você trabalhe com os afiliados, né, todos têm que seguir um mesmo propósito. Então, eu vou te confessar, valeu muito a pena trabalhar, né, conhecer o trabalho dos afiliados, conhecer a dinâmica das redes de afiliados, participar das palestras e poder conversar com o pessoal. Deu pra gente um up a mais, porque às vezes o produtor ele fica muito fechado ali no mundinho dele, né, muito preocupado com o negócio em si, com a produção de conteúdo, e não enxerga que em volta tem um universo muito maior e que impacta em tudo aquilo que ele está fazendo. E isso é muito importante para que você consiga escalar e que você consiga garantir um posicionamento dentro do seu mercado, certo? Para isso, você precisa conhecer tudo aquilo que é importante para o seu cliente. Então vamos lá? 4 horas, vamos começar a falar do nosso tema principal, que são os 3 elementos essenciais para você entrar no mercado, né, no milionário mercado digital. Certo? O mercado digital, ele pode ser sim, não só milionário, bilionário, trilhardário, só que o que faz a diferença? Você tem que lembrar que quando você entra, nem tudo é simples, é fácil, é direto, objetivo e você consegue trabalhar com toda aquela leveza, não é mesmo? Sejam bem-vindos, Lucas, Alexander, Dave, né? Você, para poder conseguir trabalhar bem nesse mercado, você precisa de 3 elementos essenciais. E no início, eu vou te dizer, você vai ter muito, mas muito trabalho. Então se prepare, já avisa para a família, já reserva o seu espaço, porque você vai precisar sim estar conectado muitas vezes, dedicar-se à produção, dedicar-se a conhecer o universo. Mas para começar, se você ainda não começou, ou se você está ali fazendo o seu primeiro lançamento, presta atenção numa coisa. Você precisa ter ou um produto, ou um serviço, ou um curso para poder lançar nesse mercado. Tá, você não vai começar fazendo um lançamento logo de cara. Você precisa sim conhecer qual é o seu nicho, precisa investir no subnicho. E quando eu falo subnicho, você vai procurar aquelas especificidades, aquela demanda que não é atendida. Não adianta me falar que você já pesquisou tudo, porque eu tenho certeza que provavelmente você não foi direto lá naqueles potenciais clientes e começou a perguntar para eles o que eles precisam, o que eles gostariam de receber. Porque muitas vezes eles nem sabem o que realmente estão precisando. Concorda comigo? Muitas vezes, o cliente ideal ainda não descobriu sua real necessidade. E é você que vai apontar para ele o tanto que ele precisa daquilo que você tem a oferecer. E é isso que vai fazer a diferença na hora de você colocar o seu produto, o seu serviço ou o seu curso no ar. Perfeito? Bom, tendo algo a oferecer, não adianta eu ter um algo de qualquer coisa. Eu preciso oferecer qualidade. Eu preciso oferecer algo que tenha consistência e que tenha constância e que valha realmente a pena. Então é preciso que eu tenha uma expertise. Ou se eu não tenho essa expertise, vou procurar alguém que tenha essa expertise para eu poder lançar. Vou investir em alguém que tenha o domínio do conhecimento. E por que é importante alguém que tenha esse domínio? Porque se você tem um produtor, ou se você é o produtor, que tem o conhecimento, né, e que tem o domínio daqueles conteúdos, daqueles temas que vão ser trabalhados, olha, facilita de montão. Sabe por quê? Toda vez que te fizerem uma pergunta, toda vez que tentarem te colocar numa sinuca de bico,
você tem uma saída. Você sabe onde procurar a resposta, mesmo que você não tenha a resposta na ponta da língua. E isso é credibilidade. Você faz com que as pessoas elas ganhem confiança naquilo que você tem a oferecer. Se você tem um produto físico, que você conheça tudo sobre esse produto, que você saiba exatamente as vantagens, as desvantagens, as experiências que essas pessoas podem ter ao consumir esse produto de você. E se é um serviço, por que ele escolheria fazer o serviço com você ou fazer com outra pessoa? Exato, tem uma série de habilidades aí que elas precisam ser trabalhadas para que você consiga ir ganhando confiança desse seu cliente ideal, conquistando a sua fatia do mercado e garantindo o seu posicionamento. Perfeito? Bom, mas o fato de você ser um expert e de repente ter uma top formação numa determinada área não indica que na hora que você for colocar seu produto no ar, que você for ter que gravar vídeos, fazer lives, fazer webinários, que você vai ter toda a destreza e toda a habilidade de estar conversando com essa câmera que está aqui posicionada bem na minha frente. Pois é, então assim, de repente essa expertise pode ir toda por água abaixo. Então, onde que está, né, a grande sacada? Onde que está a grande dica? Você precisa, sim, conhecer o seu perfil como empreendedor, tá? Então, se o primeiro elemento é ter um produto, um serviço ou um curso para poder colocar no ar, você precisa saber qual é o seu perfil empreendedor para que você identifique as habilidades, os conhecimentos, as atitudes, que você mapeie as suas características enquanto empreendedor para que você possa dar esses primeiros passos. E não digo passos largos, eu espero que você dê baby steps, bem pequenininhos, passinhos de bebê. Traça uma meta, coloca aquela meta lá na sua frente e vai atrás dela. Sabe por quê? Com medo ou sem medo, você precisa ter atitude, porque é assim que o seu produto vai acontecer. Você precisa fazer a roda girar a primeira vez. Você precisa colocar o time em campo. Você precisa ter atitude empreendedora, certo? Bom, vou imaginar que de repente, em algum momento, você até já fez esse mapeamento. Mas e se você ainda não fez? Não vou te deixar na mão, tá? Eu vou colocar aqui o link do kit do perfil empreendedor, totalmente grátis, para que você possa estar fazendo esse seu mapeamento, para que você possa conhecer um pouco mais desse seu perfil empreendedor e como que você pode realmente estar desenvolvendo habilidades e competências que vão te levar a um melhor posicionamento dentro do seu mercado. Perfil empreendedor não é algo que você nasce com ele. Você pode desenvolver, são competências que você pode estar trabalhando com eles. Eu não estou falando aqui dos seus talentos natos, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você tem paixão por realizar, porque essa paixão, eu vou acreditar que foi o que você escolheu para poder ter enquanto serviço, enquanto curso, para colocar no ar e fazer acontecer. Mesmo que você trabalhe com produtos físicos, você precisa acreditar que esse produto realmente traz o que ele se propõe, certo? Porque no final das contas, é você que está à frente do seu negócio. Não pode ser só o evento do seu lançamento. Bom, já falei aqui um pouco desse desenvolvimento. E isso daí, você deve ter prestado atenção que mesmo eu tendo colocado que são 3 elementos, esses elementos eles se desdobram como se fosse uma rede rizomática, tá? Então, vamos começar. Primeiro elemento, você precisa ter algo a oferecer. Mas você, para ter algo a oferecer, você precisa saber colocar esse algo no ar, certo? E para poder colocar tudo isso na internet, o que você precisa? Tecnologias, técnicas, métodos, ferramentas.
Recursos. Exatamente. Você precisa de ter todo esse aparato. Vou te perguntar uma coisa. Você já tem um produto, serviço ou um curso que está rodando? Coloca aí, escreve para mim, para eu poder saber se você já está em campo. Se você está em campo, já faz toda a diferença naquilo que você está trabalhando. E com isso vai fazer toda a diferença nesse segundo elemento que é essencial, que são as ferramentas. As ferramentas que eu vou utilizar para poder colocar o meu produto, o meu serviço ou o meu curso no ar. Você já está com seu produto rodando? Você já começou as suas estratégias para poder fazer o seu primeiro lançamento? Ou você já fez esse primeiro lançamento e está começando a dar os próximos passos para visualizar uma segunda chance? Coloca aí para mim nos comentários, porque aí a gente vai interagindo durante todo esse processo, ok? Bom, eu vou falar então um pouquinho dessas ferramentas, um pouquinho dessas técnicas. O que acontece é que todos os dias nós somos bombardeados por uma série de ferramentas mirabolantes que podem resolver todos os nossos problemas. Só que não. No final das contas, elas acabam por gerar mas muitos outros problemas que nós nem sabíamos que tínhamos. Não é mesmo? Antes você achava que a sua preocupação era só ter um produto ou serviço para colocar ele no ar. Perfeito! Só que de repente você descobre que você tem que entender como fazer campanhas no Facebook, como fazer campanhas no Google AdWords, como utilizar o YouTube e gravar vídeos e como atrair pessoas para assistir esses vídeos, como desenvolver um produto, como fazer uma página de captura ou fazer uma landing page. Como você consegue estruturar uma página de vendas? Como que você cadastra um produto? Como que você estabelece uma conexão com um gateway de pagamento? Como que você... Dá para perder o fôlego, né? Eu tenho certeza que dá, porque quando a gente começa, a sensação que você tem é que você vai ficar afogado num mar de ferramentas. E olha, eu sei que não é nem muito simples, nem muito fácil trabalhar com todas essas ferramentas. Olha, é muita coisa mesmo para poder fazer. E isso é que faz toda a diferença dentro do processo. Se você escolhe um caminho, não que seja fácil ou que seja muito simples, a gente sabe que trabalho dá, mas escolha algo que possa simplificar o seu processo. É aí que eu, por exemplo, junto com o Dave, nós optamos pelas ferramentas que seriam tudo em um. Dessa forma, eu não precisaria ficar conectando o meu e-mail marketing com a ferramenta que constrói as minhas páginas, com o ambiente onde vai ser a minha área de membros, e a gente se perde. Você já tem que operacionalizar muita coisa. E fica complicado se você, além dessa muita coisa, você ainda precisar de lidar com várias ferramentas, com linguagens diferentes, com estratégias diferentes. Poxa, são mais do que noites mal dormidas. Você tem a sensação de que não vai dar conta nunca. E de que, de repente, o lançamento ele começa a ficar cada vez mais distante. Porque dominar toda essa técnica, poxa, nem sempre é para qualquer um. E não é mesmo. Fazer sozinho não é muito simples, mas é uma atitude, sim, olha, brilhante. Porque quase todos nós começamos sozinhos, sem ninguém para apoiar, sem ninguém para fazer parceria. Só depois de tropeçar várias e várias vezes que nós descobrimos que, poxa, parceria é algo fantástico. Conseguir uma pessoa para poder compor com a gente e de repente é alguém que entende mais da técnica e você entende mais do conteúdo, ou é você que entende mais da parte técnica e vai trazer uma pessoa que é o expert em conteúdo.
isso faz a diferença na hora de você montar uma estratégia bem redondinha para poder conectar com o seu cliente ideal. Faz toda a diferença durante o processo. A gente fica pensando quanto tempo às vezes nós perdemos tentando entender todas essas ferramentas, em especial quando a gente vai na onda e acaba contratando várias ferramentas ao mesmo tempo. Claro que todas elas são possíveis e tem algumas que são bem robustas. Por exemplo, se você está começando, não há necessidade de você contratar um Infusionsoft para poder trabalhar com os e-mails e com seus funis. Afinal, você não vai ter um funil tão complexo assim. Da mesma forma, não há necessidade, de repente, de você contratar um RD Station, né, que tem uma plataforma completa, mas ela é muito mais robusta do que, por exemplo, o Lead Lovers, que consegue resolver todas as suas necessidades em um plano mais básico. Então, você precisa saber onde procurar. E foi pensando nisso que nós, na Negócios Digitais na Prática, resolvemos criar uma página só com as ferramentas que nós já utilizamos, já testamos, ainda usamos, né? E tá lá para poder você verificar. Esse é um caminho que torna as coisas um pouco mais fáceis. As informações para poder, inclusive, montar essas páginas, não são só nossas, né? Essa página de ferramentas a gente fez pensando nas dificuldades que nós observamos nos nossos alunos dos cursos do lançamento digital na prática, no de modelagem de cursos online, no estratégia de produção de conteúdo, no segmentação extrema. Esses alunos, eles escrevem para a gente. Os participantes dos nossos cursos postam nos grupos do WhatsApp para poder comentar com a gente quais são as dificuldades que eles estão sentindo com as ferramentas. E como muitas vezes é difícil você encontrar alguém que possa te ajudar com essas ferramentas, que possa te ajudar nesse momento de começar e entender qual seria a ferramenta que você realmente precisa naquele momento. Poxa, isso é um baita desafio. E não é desafio para qualquer um. Porque imagina, você está lá tentando elaborar o seu conteúdo, tentando entender como que você vai conectar com o seu cliente, lembrando que você tem que disponibilizar uma série de coisas e de conteúdos gratuitos. E para disponibilizar isso, você precisa de ter, né, uma recompensa construída. Essa recompensa ela vai via uma landing page. Se você está começando, esse mundo ele parece algo como um muro intransponível. Como um muro que parece que a gente não vai conseguir quebrar. Principalmente quando você coloca uma meta muito alta e não enxerga que para alcançar essa meta você precisa dar pequenos passos, um de cada vez. Não adianta você querer se tornar um expert em campanhas no Facebook, ao mesmo tempo que se torna um expert em copies, ao mesmo tempo que se torna um expert em elaboração de funis, ao mesmo tempo que se torna um expert em traqueamento. Não tem jeito, tá? Se você está sozinho ou se você está em dupla, você precisa ir devagar, dar passos que sejam do tamanho das suas pernas. Esses elementos, eles são fundamentais para que esse mercado digital, ele se torne, sim, para você, um mercado milionário. Porque milionário, esse mercado já é. Nós acompanhamos grandes top players do mercado. Mas eu vou te contar, e você pode procurar a história deles aí na rede. Com certeza, todos eles começaram bem lá de baixo. Se não foram do zero, começaram trazendo a expertise que já tinham no mercado físico para esse mercado digital. E isso daí foi um grande ganho para eles. Quando você trabalha a elaboração de um produto, você, ao mesmo tempo, você já vai começar a pensar nessas ferramentas que você precisa para disponibilizar esse produto, para poder fazer com que a informação circule, para poder conseguir com que tudo aquilo que você deseja chegue naquele cliente que você considera ideal, certo? Bom, coloca para mim qual é a ferramenta que você está utilizando no momento. Você já escolheu as suas ferramentas? Você já sabe quais as ferramentas que são ideais para o seu negócio e para o tamanho do seu negócio? Ou você ainda está dando tiro no escuro?
Espero que não. Porque se você está dando tiro para tudo quanto é lado, aí é aquela história, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E esse não é o meu propósito em relação a você. Eu quero sim que você saiba onde quer chegar. Então, não complique, simplifique, escolha uma ferramenta que vai facilitar o seu trabalho. Não fique escolhendo algo que vá complicar a sua história. Tenta simplificar, porque na hora de dar um grande passo, você já está com a expertise que você precisa, seja para contratar uma pessoa para te ajudar, seja para fazer uma parceria técnica que realmente possa lhe dar ganhos, seja para poder alavancar mais o seu negócio. E por que eu falo de você conhecer, sim, não só dos conteúdos, mas conhecer também da técnica? Sabe qual que é o problema? Quando você tem um mercado que é muito promissor e que pode gerar ganhos muito altos, como é o caso do mercado digital, olha, tem muita gente que fica de olho. Tem muita gente que fica querendo saber o que está acontecendo. E tem muita gente que às vezes lê um capítulo ou assiste um módulo de um curso ou simplesmente entra na versão gratuita de uma ferramenta e acha que já é um especialista. E por achar que já é um especialista, começa a se vender enquanto produto ou serviço ou estratégia, mas ainda está engatinhando, ainda está começando a entrar nesse mercado. O mercado digital, ele é muito bom em fazer sucessos instantâneos. Ele é muito bom para fazer sucessos instantâneos. Se você tem as estratégias certas, se você tem o investimento grande para poder dar um pulo, um mergulho dentro desse mercado. Mas só permanece nele se você tiver consistência, se você tiver coerência, se você for autêntico e se você for muito sincero com você mesmo e com o seu cliente. Gatilhos mentais? Fantástico! Existem vários gatilhos mentais que você pode estar utilizando. E esses gatilhos eles são poderosos, as armas da persuasão. Claro que eles são poderosos, não dá para negar isso. Mas você tem que ser honesto, tem que ser sincero e usar somente aquilo que realmente cabe dentro da sua proposta. Pois bem, nos cursos que eu faço mediação, e realmente eu faço mediação porque eu acompanho ponto a ponto os alunos que eu me proponho na hora de fazer esse processo de interação, eu não tenho como atender mais de 30 alunos numa sala se eu estiver sozinha nesse processo de interação. Não tem. Se eu quero dar qualidade, se eu quero dar atenção para o produto dele, se eu quero mostrar o passo a passo, se eu quero pegar na mão e mostrar onde que ele pode ir, eu não tenho como atender um público maior do que esse. Agora, se eu estou trabalhando com processo de interação coletiva, se eu estou trabalhando só com webinários tira dúvidas, se eu estou me propondo a uma ação mais ampla, eu posso sim colocar mais pessoas, mas eu preciso ser coerente com a proposta que eu estou fazendo para o meu participante. Eu preciso ser coerente e sincera com aquilo que eu estou entregando para ele, porque é isso que vai fazer a diferença. E a ferramenta que eu escolher para poder veicular isso faz toda a diferença em relação à entregabilidade dos e-mails, em relação à usabilidade da interface de interação e de acesso, né? Pensa, se você tem dificuldade, o seu cliente ideal ou participante dos seus cursos também vai vir a ter dificuldades. Pensa que as suas dificuldades podem ser potencializadas para essas pessoas e você precisa mastigar tudo. Se você escolhe uma ferramenta que para você ela não é muito amigável, como que você acha que vai ser a interação com o seu usuário? Olha, eu vou te garantir que vai ser muito, mas muito mais complicada. E é por isso que você tem que entender muito bem do perfil dessa pessoa que está chegando até você, certo? Então vamos recapitular aqui antes de passar para esse terceiro elemento que é essencial. Bom, o primeiro elemento, nós falamos que você tem que ter ou um produto, ou um serviço,
ou um treinamento, um curso, uma capacitação para poder colocar no ar? Olha, vocês podem ir colocando as dúvidas aqui no chat que eu vou respondendo para vocês, tá? Pode ir colocando todas as perguntas que a gente vai parando e vai respondendo. A ideia é essa, é interação total. Eu quero saber se você já tem um produto no ar, eu quero saber se você já está utilizando e qual ferramenta você utiliza, certo? Para a gente poder começar a interagir. Bom, aí, quando eu falo de ter um produto, ter um serviço ou ter um treinamento para colocar no ar, eu preciso que você pense que o seu primeiro lançamento ou a sua entrada no mercado digital é um evento de um negócio que é muito maior que isso tudo. Só que neste primeiro momento, você precisa do quê? Você precisa de foco. Olha, aí a minha dica aí para você. Tem um livro fantástico que fala ali, ó, a única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida, para o seu negócio. Então, você precisa sim ter foco. Você precisa sim ter uma estratégia para poder estar colocando em prática com passos bem pequenos, bem direcionados, para que você consiga avançar. Sem foco, você não vai a lugar nenhum. Você se perde, você se ocupa e não produz. E com isso, acaba vindo a procrastinação, acaba vindo a autossabotagem. Mas aí vem uma outra questão, que é a questão da utilização das ferramentas. Ótimo. E quando eu falo de ferramentas, eu vou falar para vocês uma outra coisa. Sabe qual que é o maior problema que o empreendedor tem quando ele começa um negócio? É porque ele é o técnico, ele é o gerente e ele é o empreendedor. É o visionário que quer jogar lá na frente e falar positivamente que vai acontecer e que vai dar certo. Então, cuidado para não ser pego nessa armadilha do mito empreendedor, tá? É uma armadilha poderosa. Sabe por quê? Quando você está muito preocupado em produzir, em fazer só a técnica e o conteúdo entrar na técnica, só produção, 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 você se esquece da gestão, porque um negócio não sobrevive sem gestão, e você esquece da visão do empreendedor, daquele que arrisca, daquele que investe além, daquele que tem o brilho nos olhos e a paixão por tudo que faz, tá? Então, cuidado para não ser pego na armadilha. Fica atento, porque você precisa encontrar uma harmonia entre esses três personagens que te compõem o tempo inteiro. Então, olha só, nós falamos em dois elementos, né? Você ter o produto, ou o serviço, ou um treinamento, e você conhecer a ferramenta. É isso aí, Marcelo. Eu também uso o Lead Lovers e vou te ser muito sincera, sou realmente apaixonada por ele, porque é um tudo em um que resolve. E até você chegar num ponto bem expandido do mercado, é possível trabalhar com ele com uma ótima taxa de entregabilidade. Problemas? Sim. Você vai ter problemas com ele, sim. Mas qualquer ferramenta que você escolher ou for utilizar, você vai ter problemas. Não se iluda achando que o mundo da tecnologia é perfeito. Não acredite nisso, porque se você trabalha com tecnologia, se você tem vários fatores que fogem ao seu controle, é natural que alguma coisa não dê certo. É natural que uma hora o servidor caia, é natural que uma hora as páginas sejam bloqueadas, é natural que às vezes o seu aluno não consiga baixar o conteúdo e você tenha que revisar tudo. Mas então, se você já tem o que vai oferecer e o como oferecer, o que resta? Pois bem, resta o nosso terceiro elemento, que é a construção de autoridade. Não adianta se você é uma super autoridade no seu mercado físico, no presencial. Se você tem anos e anos e anos e anos que você está ali naquele mercado, que você está trabalhando. Sabe por quê? Porque esse mercado que você trabalha
no seu espaço físico é desse tamanho. Ele é um ovo, se você for pensar em todo esse mundão que a gente tem por aí e que a internet permite que nós alcancemos. É muita coisa que tem pela frente. São pessoas de diferentes culturas, de diferentes lugares, ou mesmo brasileiros que se espalharam pelo mundo inteiro e que hoje querem procurar outros cursos e cursos da sua língua para poder estarem presentes, ou querem contratar serviços porque lá eles não estão conseguindo se virar sozinhos. Perfeito? Bom, e para construir essa autoridade no digital, a gente trabalha com muita entrega de conteúdo gratuito. É a lei da reciprocidade. Aposto que você já ouviu falar dela, não ouviu? Reciprocidade é assim, você começa a fornecer os conteúdos, você começa a dar valor, você resolve para as pessoas e com certeza essas pessoas, com o passar do tempo, elas vão começar a serem suas fãs. Elas vão te seguir, elas vão comentar, elas vão indicar pessoas para você, elas vão fazer com que você seja motivado a produzir mais, a trazer coisas diferentes, a pesquisar outras ferramentas e estratégias e a se posicionar. Mas para poder fazer isso, você vai ter que atacar no marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo é algo poderoso. Poderoso por quê? Aqui eu estou mostrando para você um livro, mas você tem também várias coisas que você pode sair dando uma olhada na rede. A construção de estratégias de desenvolvimento de conteúdo para você poder desenvolver conteúdos consistentes, aderentes ao seu público, numa linguagem dialógica, utilizando diferentes mídias, é um desafio. Nem todo mundo consegue colocar no papel, consegue escrever ou mesmo roteirizar aquilo que muitas vezes eles já fazem há anos seguidos. E olha, eu vou te falar, sempre você vai encontrar alguém em algum lugar que precisa exatamente daquilo que você tem a oferecer. Não tem como você agradar todo mundo. Não tem. Sabe por quê? Cada um tem uma personalidade diferente, tem um jeito diferente de se colocar, tem uma forma diferente de envolver as pessoas e de interagir. Então, não é para agradar todo mundo, mas é para você ser consistente com as pessoas as quais você já conquistou, as quais você mostrou que tudo aquilo que você sabe é importante para que elas possam estar desenvolvendo o trabalho delas, para que elas possam avançar dentro da proposta delas. Por isso, eu falo com vocês, investe em marketing de conteúdo para poder trabalhar essa autoridade. E não é só investir em marketing de conteúdo, porque quando você trabalha com marketing de conteúdo, você tem que desenvolver a copy, você tem que trabalhar com copywriting, você tem que saber fazer uma escrita que seja leve e que conecte. E não é uma escrita chapada, não é para você copiar os modelos que existem e pregar como se fosse uma coisa natural. Não é assim que acontece, porque assim você só vai afastar o seu cliente. Você tem que se colocar nesse material, você tem que se colocar naquilo que você está fazendo. Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença para a pessoa que está te escutando, porque ela sabe que aquilo é verdadeiro, que é você, e que você está se empenhando para que ela tenha o melhor resultado. Essa é a diferença. Você precisa ter um diferencial naquilo que você oferece. Você tem uma expertise, mas ter uma expertise igual à sua, várias pessoas podem ter até mais do que você, em áreas que talvez você não seja tão preciso. Mas a questão não é essa, é a forma como você didaticamente passa, ou a forma como você envolventemente cativa essas pessoas. Ah lá, lembra do Pequeno Príncipe? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. É isso que você faz na rede. Você transforma visitantes, clientes potenciais, em clientes ideais e em fãs. E para isso, você tem que ter boas estratégias. Para isso, você precisa também conhecer bastante da questão das redes sociais,
das mídias sociais, saber onde você pode realmente encontrar o seu cliente ideal, onde você vai posicionar o seu conteúdo e com qual mídia e como isso vai fazer a diferença na hora desse seu cliente consumir aquilo que está ali, tá? Então são estratégias que têm que estar alinhadas e têm que seguir a um propósito definido, né? Faz a diferença se você se envolve, se você pesquisa, se você vai atrás de outras ferramentas, né? Se você vai atrás de pessoas que de repente têm uma coisa a mais. Olha, não é para se tornar um aprendedor, porque o aprendedor ele acaba virando um grande sonhador. Ele tem muitas ideias fantásticas, mas são fantásticas só dentro da cabeça deles. Torne-se um fazedor, coloque em prática, passe para a ação. Essa é a grande diferença que você pode fornecer para o seu cliente ideal. Tá, e aí o seu negócio ele vai crescer, porque cresce. Não é no primeiro passo. Às vezes, você pode sim, depois de estar tanto tempo no mercado físico, você começar a entrar no mercado digital e ter um bom aproveitamento. Ter, né, porcentagens de adesão muito maior do que a maioria. Muitas vezes as pessoas falam que a conversão ela fica lá em torno de 1,5%, não é isso? Então eu precisaria de uma lista enorme para conseguir 10, 20 pessoas. Poxa, não. Se você consegue construir uma autoridade, se você trabalha essa autoridade, se você é consistente, coeso, se você é a pessoa que está ali na tela, você consegue transferir isso para as pessoas que estão te escutando e que estão te seguindo, tá? E quando o seu negócio começa a avançar, o que mais você precisa? Você vai precisar de estratégias elaboradas. Você vai precisar de construir um funil consistente. Você vai precisar de conhecer diferentes estratégias para poder fazer entregas de e-mail e fazer com que essa pessoa percorra a jornada do cliente, que o seu produto ele se torne escalável, que você tenha mercado para poder expandir, que você não seja um cantor de sucesso único, que você tenha vários grandes sucessos no top 10. Né? A ideia é que você trabalhe isso e que você possa diversificar sim, mas dentro de uma escada de valor que faça sentido. Você precisa fazer rodar a primeira vez o seu produto e depois que você fizer rodar a primeira vez, porque olha só, eu comecei falando do evento de afiliados. Não vai ser no seu primeiro lançamento que você já vai abrir para aquele monte de afiliados. Afinal, nem você sabe se o seu produto realmente é aquilo que atende à expectativa do seu cliente. Você sabe? Olha, porque se você sabe, me conta essa fórmula secreta. Porque em qualquer instância, primeiro você valida aquilo que você está oferecendo. E para validar, você tem que validar num primeiro lançamento, num lançamento semente. Né? Isso é importante, isso é necessário para que as pessoas te conheçam melhor. Na hora que você for trabalhar, já lá mais na frente, que você for construir esse funil para colocar produtos, né, dentro da sua escada, seja para fazer ofertas intermediárias, seja para colocar produtos complementares ou substitutivos, seja para trazer outros cursos que possam fazer a diferença, indicar um up, um avanço dentro daquilo que o seu cliente já consumiu de você. Lembra daquela frase? É muito mais fácil vender para quem já comprou de você do que vender para um estranho. Sabe por quê? Porque você vai ter que construir o relacionamento do zero. Então, vou te dar mais uma dica. Olha só, eu gosto muito desse cara aqui, ó. Dessa vez, eu não resisti e precisei trazer o box. Sabe por quê? Ele trabalha com estratégias de construção de funil. Isso. Bom, você pode, de repente, até não saber inglês. Afinal, tem muitas pessoas que ainda não sabem, mas corre atrás. Hoje a gente tem ferramentas dentro da própria internet que ajudam a gente a fazer essa tradução mais imediata que a gente precisa.
não é mesmo? Então, não perca, porque lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, principalmente nos Estados Unidos, você já tem pessoas testando várias e várias estratégias anos-luz na frente do nosso mercado. E nós precisamos saber aproveitar isso. Então, vem comigo. Você quer entrar no mercado digital? Você quer fazer parte desse milionário mercado digital? Então prepare-se, porque você vai ter que ter muita dedicação, você vai ter que ter trabalho, você vai ter que empenhar-se em construir a sua autoridade, em definir o seu propósito, em estabelecer as suas metas e correr atrás delas. E se você não tem parceria, procura. Faça rodar primeiro, conheça todos os passos do processo, estabeleça todo o caminho que você quer traçar, monte a sua primeira estrutura, faça um planejamento que seja do tamanho do seu sonho. Isso, porque você precisa tirar a ideia do papel e partir para a ação. O mercado é milionário, sim, mas se você não trabalhar, você nunca vai alcançar os seus 5K, 6K, 7K, 8K. Sabe por quê? Todo mundo começa, muitas vezes, com 1K, ou até meio K, né? Então depende muito de onde você está começando. Mas se você começa e mantém a sua roda girando, uau! Uma hora você vai chegar lá, tá? Então reavalia, se posiciona, mantém-se atualizado dentro desse mercado. Os 3 elementos, tá aí. Eu preciso ter um produto, ou um serviço, ou um treinamento. Eu tenho que ter algo a oferecer. Eu não vou entrar no mercado, arriscar a me queimar, arriscar a perder tudo aquilo que eu já tenho, né, em termos de consistência e tudo, se eu não tiver algo a oferecer para esses clientes. Segundo, eu preciso conhecer as ferramentas, eu preciso escolher a minha ferramenta do momento. E não fique apegado demais, tá? Porque de repente você expande e precisa contratar algo melhor e maior. E terceiro, autoridade. Construa a sua autoridade nas redes que fazem a diferença para o seu cliente ideal. E se você não sabe qual é o seu cliente ideal, você tem que ir atrás. Aprenda a conhecer. Segmente o seu mercado. Vá atrás desse seu cliente. Porque o seu cliente não é você. Por mais transformado que você seja o avatar do seu produto, serviço, treinamento, você está procurando uma outra pessoa. Segmenta, testa, aplica. Você vai se surpreender com o que você vai encontrar. E aí, pessoal, tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram saber? Né? Tá todo mundo tão caladinho aí, eu acabo falando muito. Olha, é muito legal, né, estar falando aqui com vocês e poder trazer um pouquinho desse conhecimento e dessas estratégias. Muitas vezes pareço bater em cima das mesmas teclas, né? Falar muito dessa questão do conhecimento, falar muito dessa questão de você conhecer o caminho que o seu cliente vai ter que percorrer, de você dominar, né, algumas ferramentas, algumas estratégias. Não é porque eu acho ou que eu queira que você faça tudo. Tá? A gente começa fazendo tudo sim, a gente começa, né, batendo a cabeça e testando e tentando com as próprias mãos. E se você tem já um capital para investimento, você pode começar, né, montando uma pequena equipe. Mas cuidado, primeiro testa, primeiro veja se é isso que você quer. Quando você entra no mercado digital, você tem que estar disposto a estar ali por 5 anos, 10 anos ou até muito mais. Porque essa vai ser a diferença para os seus clientes. Isso vai fazer a diferença para as pessoas que estão perto de você. Tá? O objetivo maior de você trabalhar com tudo isso é, num determinado ponto, você transformar a vida das pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo os meus alunos lançando,
quando eu vejo os meus mentorandos conseguindo avançar os passos, quando eu vejo que realmente tudo isso funciona. E funciona de verdade. Não é brincadeira, mas não tem mágica. Não tem uma fórmula maravilhosa que vai resolver todos os seus problemas. Tem trabalho, tem dedicação, tem foco. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que trazer logo, logo temos novidades, né? Inclusive a turma 3 do lançamento digital na prática está entrando no ar. Poxa, Luna, nem me fale. Trabalho em equipe é complicado. E sabe por quê? Porque a equipe, ela tem que se tornar um time coerente, coeso, que vai junto. Enquanto a equipe trabalha só como equipe, são peças soltas num tabuleiro. A equipe, mais difícil ainda. Mas é por isso que a gente sempre procura uma rede. Eu também comecei como equipe, né? Como equipe. E com certeza a maior parte dos professores, dos empreendedores, das pessoas que querem ver o negócio acontecer, elas começam com o sonho delas. Não é isso? E aí você tem que contagiar essas pessoas, outras pessoas com o seu sonho. E fazer com que elas acreditem que o seu sonho é possível. E aí tem aquela história. Quantas vezes já não te chamaram de louco, ou falaram para você desistir, ou falaram que isso não ia dar em nada? Poxa, garanto que teve um monte de gente que veio para você falar disso. Mas se você não desistir, se você continuar persistindo, se você trabalhar de forma certeira em cima de metas, com um plano de ação bem organizado, funciona. Você precisa estar o tempo inteiro reavaliando o processo. Você precisa estar o tempo todo trazendo e verificando o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Olha, Luna, das duas formas, ou trabalhando, né, você fala que complicado, é em equipe, tanto trabalhando em equipe, que não funciona como time, quanto trabalhando numa equipe, que sou eu sozinho, das duas formas é complicado. Então, é preciso simplificar, é preciso desmistificar o processo, é preciso entender que fazer a primeira girada é difícil como equipe sim, mas muitas vezes é necessário para você capitalizar, necessário para você conhecer o processo e reunir os recursos. Se não, sabe o que acontece? Tem muita gente também que sai montando equipe e contratando uma série de pessoas que nem vai precisar. Não é mesmo? Então, é preciso você conhecer muito bem o negócio onde você está entrando e saber muito bem onde é que você quer chegar com ele. Tá aí, missão e propósito, né? O que você vai fazer para fazer a diferença e transformar essas outras pessoas. Não se engane, o mercado, ele é muito, mas muito promissor mesmo. Você precisa saber conquistar a sua fatia. Ninguém falou que seria fácil, ninguém falou que estava tudo escrito. É um caminho que você constrói e a sua história não vai ser igual à minha ou não vai ser igual a de qualquer outro. Cada um de nós vai ter uma história diferente para contar, porque cada um de nós sabe os obstáculos que teve que enfrentar. Cada um de nós sabe os muros que teve que quebrar para poder chegar onde está chegando. E é isso que faz a diferença. É isso que é o ponto da virada, tá? Se for muito fácil, olha, cuidado, você pode ter pego o caminho errado, tá? Porque nessa trajetória você alcança o sucesso se você tiver foco, determinação, persistência e tiver consistência, tá? Então você precisa de conhecer aquilo que você faz. Você precisa conhecer as ferramentas. Precisa saber onde você quer chegar. E saber fazer network. Saber contactar pessoas. Saber chegar nelas
e saber conseguir o melhor de todas elas. É aí que está. Às vezes, eu posso não encontrar a parceria que eu queria, ou eu posso não encontrar, fazer, assim, conseguir contratar a pessoa que eu desejava. Mas às vezes uma dica muito preciosa pode fazer com que todo o seu negócio vire e dê um grande passo à frente. Gente, nós estamos chegando aí já a 55 minutos. Então, acho que está na hora da gente encerrar, para não ficar cansativo para todo mundo. E para que a gente possa vir aqui mais vezes, trazendo outros conteúdos que são muito interessantes para todos nós. Certo? Exatamente, Marcelo. Tem 3 elementos fundamentais e tem vários outros que estão ali no meio do caminho. Então, assiste de novo o vídeo. Veja, anote tudo. Cada um desses detalhes vai fazer uma grande diferença na hora que você for colocar o seu produto, serviço ou seu treinamento no ar. Olha, um beijão para vocês. Excelente tarde e nos vemos num outro momento. Tá joia? Tchau!